Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores de geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e nós vamos fazer aula de exercícios. Esta é uma versão 2 da lista de exercícios número 2 que nós estamos estudando no curso. Vamos começar com a questão número 1. Então, nós temos aqui, nós temos pontos, seja P1, P2 e P3, alguns pontos do R2, e nós queremos encontrar o A e o B para que essa equação seja satisfeita, A e B que satisfaçam esta equação. Nós vamos fazer passo a passo essas questões com o objetivo da gente revisar conteúdos de matemática básica, revisar o conteúdo que a gente está estudando no curso. Então, vai ser uma aula assim, bem ampla que vai conseguir ajudar vocês em vários aspectos, tá? Então, vamos trabalhar com a equação P1 menos 2P2 igual a P3. Como nós vimos, pessoal, essas letras aqui representam os pontos, e pontos são representados pelas coordenadas. Então, qualquer ponto do plano, a qualquer ponto do plano a gente vai associar coordenadas, x e y. A primeira coordenada se chama abscissa, a segunda coordenada se chama ordenada. Essas coordenadas, elas são representadas no plano cartesiano XY. Então, vou colocar aqui um Y maiúsculo, um X maiúsculo para representar os eixos. E que vou colocar a coordenada X, a abscissa está no eixo X. A ordenada está no eixo Y. E aqui está o par ordenado XY. Esse par ordenado XY agora também vai representar o ponto P. Então, a gente vai falar assim, P é igual às coordenadas x, y. E nós vamos fazer operações com esses pontos, como nessa equação que nós estamos trabalhando aqui. Então, no lugar de cada ponto desse, nós vamos substituir pelas coordenadas. Então, olha só, quais são as coordenadas do P1? É A mais 1, vírgula, B menos 2. Menos 2 vezes as coordenadas do P2, que são B menos 3, A mais 3, certo? Que é igual às coordenadas do P3, que é menos 2 e 1. Agora, nós vamos relembrar as operações que a gente estudou em relação aos pontos. Quais são as operações que a gente tem? Nós temos as operações de adição. É tudo muito simples, pessoal. Nós temos as seguintes regras, ó. Se o P1 é x1, y1 e o P2 tem as coordenadas x2 e y2, nós vimos uma operação de adição. P1 mais P2 é igual a... Nós vamos somar as primeiras coordenadas, ó, x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Essas são as regras que nós vamos utilizar. Podemos também multiplicar por k. Então, k vezes P1 vai ser k x1, vírgula, k y1. Então, nós não vamos fugir dessas regras. São as regras, eu costumo falar que são as regras do jogo, tá? E por aqui nós vamos construir toda a teoria. Então, olha só. Olha para a equação que a gente tem aqui. Nessa equação, você já pode visualizar um número que multiplica essas coordenadas. Este número, então, vai multiplicar cada uma das coordenadas. Vai multiplicar a abscissa e vai multiplicar também a ordenada. Só um parênteses aqui, voltando. Quando esse k for igual a menos 1, nós vimos lá na sala, na teoria, que você vai conseguir também uma expressão para o sinalzinho de menos, ou para subtração, que vai ficar x1 menos x2, vírgula, y1 menos y2. Então, vamos guardar essas regrinhas aqui, tá? Que eu vou chamar de adição, vou chamar de operações, tá? Para ficar geral. Operações. Porque tem a multiplicação por escalar, né? Muito bem, então nós vamos repetir, não tenha preguiça de escrever, tá? Então, nós vamos colocar aqui, sinalzinho de implica. A mais 1, organize a sua resolução. Menos, ó, eu vou usar só o número 2, o menos eu não vou usar, então eu vou deixar o menos aqui. Vou usar só o 2 a multiplicar nas coordenadas. Vou abrir um parêntese, porque nós temos mais de um termo na coordenada, ó. 2, 3 mais A. Fecha parêntese, é igual a menos 2, 1.
Agora, na próxima linha, eu vou fazer a operação do 2. Se você quiser, já pode fazer, viu? Eu vou fazer aqui o passo a passo, porque eu quero que todo mundo acompanhe essa aula. Se você quiser avançar um pouquinho aí, ou acelerar o vídeo, então vai ficar aqui, ó, 2 que multiplica B, vai ficar 2B. 2 que multiplica menos 3, menos 6. Olha, essa é a primeira coordenada. Agora, 2 multiplica 3, vai ficar 6. 2 multiplica A, vai ficar 2A, que é igual a menos 2, 1. Nesse momento, você está aqui com uma coordenada, outra coordenada com sinalzinho de menos. Então, nós vamos usar, ó, esta propriedade aqui, né? Então, vamos lá. Tudo vai ser feito usando as coordenadas correspondentes. Então, o A mais 1 menos a outra coordenada, a primeira coordenada do próximo ponto. Como tem sinal de menos, eu vou abrir um parêntese. Mesmo se tiver sinal de mais, eu podia também abrir parênteses para isso virar um hábito e eu parar de errar esses sinais, né? Então, ó, menos, primeira coordenada com a primeira coordenada, vírgula. Agora, vamos para a segunda coordenada, que é o B menos 2. B menos 2 menos 6 mais 2A. Fecha o parêntese das coordenadas do primeiro ponto, do ponto do primeiro membro. E lá no segundo membro vai ficar menos 2, 1. Agora, eu vou fazer essas continhas que estão aqui em cada uma dessas coordenadas aqui no primeiro membro. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. A mais 1, menos 2B, e esse menos vezes menos 6 vai ficar mais 6, vírgula. Aqui, 2, B menos 2, menos vezes 6 dá menos 6. Menos vezes mais 2 vai ficar menos 2A, que é igual a menos 2, 1. Agora, observe, o que você tem agora? Essa expressão aqui é como se fosse x1, y1 é igual a x2, y2. É uma igualdade de coordenadas, igualdade de pontos. Isso implica em alguma coisa muito importante, que eu já falei para vocês, que é a igualdade das coordenadas. Então, olha só, x1 é igual a x2, y é igual a y2, ou seja, eu vou fazer a igualdade das coordenadas. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Antes de fazer isso, vamos melhorar um pouco essas operações aqui, essa continha. Ó, vai ficar A menos 2B e 1 mais 6 eu posso operar, vai ficar 7. Aqui vai ficar, eu vou começar com A, tá? Menos 2A mais B e menos 6 menos 2 vai dar menos 8. Agora, eu vou fazer a igualdade dessas coordenadas. Então, a primeira coordenada é o A menos 2B mais 7, que tem que ser igual à primeira coordenada lá no segundo membro, que é o menos 2. Agora, a segunda coordenada, que é essa, que é o menos 2A mais B menos 8, tem que ser igual à segunda coordenada do segundo membro, igual a 1. Isso tem que acontecer ao mesmo tempo, então isso significa que é um sistema. Agora, você vai resolver esse sistema. Não precisa aplicar a eliminação gaussiana, porque nós temos duas equações apenas e duas variáveis, então os métodos de adição e substituição já são suficientes. Mas antes, vamos isolar o A e o B no primeiro membro? Então, olha só. A menos 2B é igual a menos 2 no segundo membro, e esse mais 7 vai para o segundo membro. Ele vai com a operação inversa. Se ele é mais 7, ele veio sendo menos 7. Agora, na segunda equação, nós temos menos 2A mais B. Esse menos 8 vai para o segundo membro com a operação inversa. Então, como ele era menos 8, agora ele é mais 8. Agora, você vai fazer as operações, vai somar essas constantes do segundo membro. E você vai ficar com A menos 2B, 7, 8, 9. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, ó, menos 9. Agora, na segunda equação, 2A mais B, os números aqui também têm sinais iguais. Eu vou somar e conservar o sinal. Muito bem. Agora, eu quero isolar, eu quero resolver o sistema. Vamos tomar uma decisão agora. Qual que é a técnica que nós vamos adotar para resolver esse sistema? Vamos usar, por exemplo, a adição, método da adição.
A adição é você somar as equações com o objetivo de cancelar uma das incógnitas. Então, vamos colocar aqui um lembrete que nós vamos usar. Usar método da adição. Você vai relembrar. Então, a adição tem por objetivo somar as duas equações desse sistema com o objetivo de cancelar uma das incógnitas. Do jeito que está, se a gente somar, vai ficar A menos 2A, vai ficar menos A, e menos B mais B vai ficar menos B. Eu não consigo cancelar ninguém. Então, é necessário que você multiplique essas equações para algum número adequado para que haja um cancelamento aqui. Então, vou multiplicar por 2 a primeira equação para que esse termo aqui vire 2A, que vai ser o oposto do que está aqui embaixo. Aí eu consigo cancelar. Então, vamos lá. Vai ficar da seguinte maneira, ó. 2A menos 4B é igual a menos 18. E na linha de baixo, vai continuar igual, porque você não fez nada na linha de baixo. Agora, você vai somar as equações. Somando 2A menos 2A vai ficar 0. Menos 4B com B, eu vou subtrair, porque tem sinais opostos, e colocar o sinal do maior número. Então, menos 3B. Menos 18 com mais 18, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior número. Vai ficar menos 9. Agora, eu quero isolar o B. O que esse menos 3 está fazendo? Está multiplicando o B. Ele vai para o segundo membro com a operação inversa, que é a divisão. Eu vou dividir menos 9. 9 dividido por 3 dá 3. Menos com menos, joguinho de sinal na divisão. O joguinho de sinal na divisão e na multiplicação, a regra é a mesma. Sinais iguais, resultado é positivo. Sinais diferentes, resultado é negativo. Então, ficou 3 positivo. Então, você já conseguiu encontrar o termo B, a incógnita B. O que você faz agora? Vou marcar esse sistema aqui como sendo o nosso ponto de partida, né? Que foi por aqui que a gente começou o cancelamento da incógnita A. Nós vamos voltar nesse sistema e nós vamos escolher uma das equações para isolar e substituir o valor que a gente já tem. Então, aqui, por exemplo, escolha uma das equações, por exemplo, a primeira. A menos 2B é igual a menos 9. E você vai começar a isolar o A. Então, A é igual a menos 9. O menos 2B, ele está subtraindo, né? Ele vai para o segundo membro com a operação inversa. Vai ficar mais 2B. Ó, já conseguiu isolar o A. Agora, você já conhece, você já sabe que o B é 3 positivo. Então, nós vamos substituir. Vai ficar menos 9. Cadê a sua? Menos 9 mais 2, que multiplica B. B é 3. Então, A vai ser igual a menos 9 mais 6. Aqui você vai subtrair e colocar... Aqui ó, a regrinha é da adição e subtração. Sinais diferentes subtrai e coloca o sinal do maior número. Então, A é menos 3. Então, aqui eu não gosto de colocar só o número. Eu sempre gosto de colocar B é igual. Porque quando a gente circula ou marca, já fica os valores. Então, nós terminamos. Então, logo... A é igual a menos 3 e B é igual a 3. Você resolveu sua questão. Bom, a segunda questão é para a gente trabalhar a definição de distância. Então, vamos começar revisando a definição. Então, é o seguinte, ó. Se a gente tem o ponto P1 com as coordenadas x1 e y1 e o ponto P2 com as coordenadas x2 e y2, a gente viu que a distância de P1 a P2 é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada. Só relembrando, nós vimos também no curso que essa expressão é equivalente à raiz de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, se você encontrar lá no livro, em algum material,
Esta outra fórmula, ela também é correta. Isso aconteceu porque quando a gente coloca o menos em evidência dentro dos parênteses, vamos fazer isso aqui, ó. Você vai ficar com menos em evidência, vai ficar com menos x1 mais x2, tudo ao quadrado. Opa, vamos botar o quadrado por fora. Tudo ao quadrado, porque eu coloquei o menos aqui em evidência. Esse menos é a mesma coisa que menos 1. Então, menos 1 está ao quadrado. E aqui vai ficar menos x1 mais x2 ao quadrado também. Esse menos 1 ao quadrado é a mesma coisa de 1. E aqui esse parêntese, vamos colocar o x2 primeiro, vai ficar x2 menos x1 ao quadrado. 1 vezes esse x2 menos x1 fica x2 menos x1 ao quadrado. Então, olha só, x1 menos x2 ao quadrado é a mesma coisa de x2 menos x1 ao quadrado, certo? Isso aqui só para relembrar o que a gente falou lá na teoria, na sala de aula. Agora, vamos para a nossa questão. Então, olha só, nós queremos encontrar um ponto. Sempre que a questão de pedir para você encontrar um ponto, como que você encontra esse ponto? Nós não vimos que o ponto depende das coordenadas? Então, nós vamos precisar atribuir coordenadas para ele. Então, você vai aprendendo isso lendo os exemplos resolvidos, fazendo as suas questões, você vai criando estas noções a respeito dessa teoria, tá? Então, olha só, eu atribuo coordenadas. Então, quero encontrar esse P. Você pode até colocar assim, ó, um sinalzinho de interrogação que você quer encontrar. Depois disso, disse pra gente que o ponto P está localizado no eixo Y. Então, é mais uma informação. P está no eixo Y. Olha, então quer dizer que eu já tenho mais uma informação a respeito desse P. Os pontos do eixo Y, eu tenho certeza que as coordenadas x vale 0. Então, como a gente disse que o nosso ponto P tem coordenadas x, y, já é certo que aqui o x tem que valer 0. Então, com essa informação aqui, você já consegue encontrar a coordenada x. Falta só encontrar o y. Vamos continuar lendo a questão. Que seja equidistante. O que significa isso? Mesma distância. Mesma distância. Certo? Mesma distância de quê? De P1 e de P2. Ah, então quer dizer que quando você calcula a distância do P para P1, isso dá a mesma coisa do que a distância de P para P2. E a partir do desenvolvimento dessa equação, a gente vai conseguir encontrar o y. Olha, nós já conhecemos a fórmula da distância que nós vamos utilizar. Nós vamos aplicar esta equação, essa definição, para ambos os membros dessa equação que nós temos aqui, tá? Eu vou escrever aqui ao lado as coordenadas de cada um deles para a gente fazer as comparações. Então, P é 0y, P1 é menos 1/3, 1. P é 0y, P2 é menos 1, 2, certo? Aqui vai ser o meu x1, y1, e esse segundo vai ser o meu x2, y2, tá? Para quando eu for aplicar a fórmula. Então, vai ficar de que jeito? Vamos fazer juntos aqui, ó. Vou fazer nessa linha de baixo. Então, vai ficar raiz quadrada, essa distância aqui. O que é essa distância? Ela é o quê? É a raiz quadrada de x2 menos x1. O x2 é menos 1/3. O x1 é 0 ao quadrado, mais y2 menos y1. O y2 é 1. O y1 é y ao quadrado, tudo dentro do radical. No segundo membro, faça a mesma coisa. Raiz x2 menos x1, dentro do parêntese, ao quadrado, mais y2 menos y1. 2 menos y ao quadrado. Eu vou responder uma pergunta aqui que eu sei que vocês já estão fazendo, que é o seguinte, ó. Eu posso cortar esse quadrado com o radical? Não pode, porque nós temos uma soma dentro do radical, tá? Você só pode fazer isso se tivesse apenas esse primeiro termo ou uma multiplicação.
tá? Então, se tiver essa soma, você não pode cortar. Mas o que nós vamos fazer aqui é uma outra estratégia que nós vamos adotar. Vai ser elevar ao quadrado dos dois lados. Porque quando eu elevo ao quadrado, eu vou poder cancelar o radical como um todo, ó. Eu vou cancelar o quadrado com esse radical e aqui também. O termo de dentro do radical, a gente tem certeza que é positivo, porque estão todos elevados ao quadrado. Então, eu posso fazer isso sem me preocupar com as questões de módulo, de norma, de módulo, né? Módulo de número real. Porque se eu não soubesse quem são esses termos de dentro, eu teria que tirar em forma de módulo. Módulo de alguma coisa, do número membro é igual a módulo. Essa alguma coisa que eu tô falando é esse interior que tá dentro dessa raiz aqui, tá? Mas como nossos termos são todos elevados ao quadrado, esse módulo é dispensado, porque a gente sabe que a definição de módulo é igual ao próprio termo, se ele é maior ou igual a zero, e menos ele, se ele é menor do que zero, né? Então, tudo bem aqui trabalhar dessa maneira. Então, vai ficar o seguinte, vamos lá, termos que está dentro do radical. No primeiro membro, esse termo vai ficar, vou repetir igualzinho tá lá. Menos 1/3, menos zero ao quadrado, depois eu calculo. 1 menos y ao quadrado, que é igual menos 1 menos zero ao quadrado, para você ver que eu só retirei o radical, apenas isso. Agora eu vou fazer essas continhas, vou fazer essa e fazer essa. Menos 1/3 menos zero ao quadrado é a mesma coisa de menos 1/3 ao quadrado. Aqui no segundo número, eu tenho, vou já calcular essa parte aqui. Então, olha só, aqui eu tenho menos 1/3, né? Que está ao quadrado, então vai ficar menos 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. A fração ao quadrado, ó, quando eu tenho AB ao quadrado, A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Numerador ao quadrado dividido por denominador ao quadrado. O menos da fração eu joguei para o número 1. Não tem problema não, pode fazer isso. Mas, o segundo parêntese, eu tenho um produto notável. Eu tenho A menos B ao quadrado. Isso é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, você vai ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Observe que o menos já está sendo usado na própria fórmula. Então, nada de ficar querendo colocar menos y aqui, tá? O menos já foi usado na própria fórmula, porque existe uma formulazinha para quando o produto notável é com sinal de mais. Ó, se o sinal é positivo, quadrado do primeiro mais 2 primeiro vezes segundo mais quadrado do segundo, tá certo? Muito bem. Agora, igual ao segundo membro. Esse cálculo aqui dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Agora, eu vou repetir o produto notável nesse parêntese. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bom. Vamos lá para a linha de baixo. Menos 1 ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado dá 9. Mais 1. 2 vezes 1 vezes y, 2y. Já conservei o sinal aqui, ó. Então, tudo bem. Mais y ao quadrado, que é igual, segundo membro, menos 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Esse produto aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes y, 4y. E aqui o quadrado do y, mais y ao quadrado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós queremos encontrar o y, não é? Vamos deixar o y no primeiro membro e o que é constante no segundo membro? Então, no primeiro membro, você vai ter menos 2y, mais y ao quadrado. Esse menos 4y vem para o primeiro membro, ele muda de sinal. Esse y ao quadrado vem para o primeiro membro, muda de sinal também. No segundo membro, você tem 1 mais 4, vou deixar aqui por enquanto. E agora você levar as constantes do primeiro membro para o segundo membro. Esse 1 vai para o segundo membro, ele muda de sinal. Esse 1 sobre 9 vai para o segundo membro, ele também muda de sinal. Agora, nós vamos fazer aqui alguns cancelamentos, ó. Y ao quadrado com menos y ao quadrado.
e esse 1 com menos 1. E vai sobrar o quê? Vamos lá. Menos 2y com 4y. Os sinais são diferentes, não são? Então, você vai subtrair, colocar o sinal do maior número que é positivo, então vai ficar positivo. Que é igual, no segundo membro, vai ficar 4 menos 1 sobre 9. Muito bom. Agora, esse 2 que está multiplicando o y, ele vai estar dividindo o segundo membro. Se você quiser primeiro trabalhar com essa fração do segundo membro, com essa adição, com essa subtração que existe aqui, pode. Então, você vai ficar da seguinte maneira, ó, 2y é igual. Eu vou tirar o mínimo, que é 9. Aqui o mínimo vai ser entre 1 e 9, entre os denominadores, né? Então, como só tem um número diferente de 1, que é o 9, o mínimo é 9. Pegue esse 9, divide embaixo e multiplica em cima. Então, 9 dividido por 1 dá 9. Multiplico no número de cima. Então, vai ficar 9 vezes 4. Vai ficar 36. Então, tudo bem. Agora, você vai fazer com a outra fração. 9 dividido por 9 vai dar 1. Eu pego esse 1 e multiplico aqui em cima. 1 vezes 1 vai ficar 1. O sinal, eu só repito aqui, ó. O sinal tá repetido aqui. Ok, agora nós vamos fazer esse cálculo. Então, você vai ficar com 2y é igual. No numerador, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior número. Vai ficar 35 dividido por 9. Agora, já tá melhor o segundo membro. Agora, como que eu isolo o y? Eu vou pegar esse 2. O que esse 2 está fazendo? Multiplicando o y. Ele vai para o segundo membro dividindo. Essa divisão que você vai fazer é passar esse 2 para o denominador do segundo membro. Você pode fazer isso aqui de muitas formas, olha só. Eu vou escrever aqui algumas delas. Y é igual a 1 sobre 2, que multiplica 35 sobre 9, que vai ficar igual a multiplicação de frações, você multiplica o numerador com o numerador, vai ficar 35, e 2 vezes 9 vai ficar 18. Então, aqui está o valor do y. A outra maneira de fazer é você pegar esse 2 e escrever literalmente a divisão lá no segundo membro. 35 sobre 9 dividido por 2. Aí virou a divisão de frações. Divisão de frações, você conserva a primeira fração e multiplica pela inversa da segunda. A segunda tá escrito 2, não tá? 2 é a mesma coisa de 2 sobre 1. A inversa é 1 sobre 2. Então, você vai ficar com 35 vezes 1 e 9 vezes 2. Vai ficar do mesmo jeito. E a outra forma, ainda você queria uma outra maneira. Ainda tem mais uma, que você vai olhar para a expressão 2y é igual a 35 sobre 9. E vai pensar em multiplicar a equação por 1 sobre 2, porque você está vendo que o primeiro membro tem que ser eliminado esse 2. Então, se você multiplica por 1 sobre 2, você consegue cancelar esse denominador, né? Então, vai ficar esse coeficiente. Então, vai ficar y é igual a 1 sobre 2 vezes 35 sobre 9, que isso é muito parecido com o primeiro, né? É como se eu já tivesse feito isso aqui, multiplicar por 1 sobre 2. Então, deixa eu explicar uma outra maneira aqui. Vamos fazer uma maneira diferente, ó. 2y é igual a 35 sobre 9. O que eu faço com esse 2? Faço multiplicação de meios e extremos, mas eu vou pegar apenas esse 2 e multiplicar no denominador do segundo membro. Então, vai ficar y é igual a 35 dividido por 2 vezes 9. Já boto ele logo no denominador do segundo membro. Só posso fazer isso quando tem um termo só no segundo membro, tá? Se tivesse soma, alguma coisa aqui, subtração, não posso. Só se tiver uma fração apenas. Então, vai ficar y é igual a 35 sobre 18. Então, tem muitas maneiras para você sair aí com a solução. Você vai escolher uma delas. E em diferentes situações, você pode ver qual que é o melhor para você. Bom, passamos agora para a questão 3. Vamos ler juntos. Sejam P1 igual a menos 1/3, 1, e P2 igual a 1 e menos 1 pontos do R2. Então, nós temos 2 pontos do R2. Encontre um ponto P do R2
de abscissa igual a 1. O que é abscissa mesmo? O paraordenado, que é aquele termo matemático que define o ponto, é formado por duas partes. A primeira coordenada, que se chama abscissa, e a segunda coordenada, que se chama ordenada. Ordenada, e aqui abscissa. Então, quer dizer que a abscissa do ponto tem que ser 1. E ainda essa equação tem que ser satisfeita. Bom, muito bem. Então, nós queremos um ponto que nós vamos colocar, atribuir coordenadas para ele. Só que já está falando que o x é igual a 1. Então, na verdade, o ponto que a gente quer é o ponto 1y. Falta só achar o y, né? Falta apenas encontrar y. Nós queremos que essa equação seja satisfeita. Então, nós temos distância de P para P1 é igual a distância de P para P2. Esse ponto P tem as coordenadas 1y. Esse ponto P1 tem as coordenadas menos 1/3, 1. P1 tem as coordenadas 1y. P2 tem as coordenadas 1 menos 1. Vamos relembrar novamente aqui a forma da distância. Eu vou colocar aqui outras letras, eu vou colocar A e B. Então, se A tem coordenadas x1, y1, B tem coordenadas x2, y2, distância de A até B é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, tudo dentro do radical, tá? Vamos aplicar essa definição em ambos os membros da equação. Vai ser aqui embaixo, ó. Vamos lá, daqui vem pra cá. Então, vai ficar assim, ó. Distância do P1 pro P2 vai ser raiz do x2 menos x1. x2 tá aqui, ó. Então, menos 1/3. Menos 1/3, menos esse 1. Menos esse 1. Tudo ao quadrado. Mais... Opa, apaguei errado. Mais 1, que é o y2, menos y, que é o y1. Tudo ao quadrado. Dentro do radical. Que é igual... No segundo membro, a mesma coisa. x2 menos x1. 1 menos 1 ao quadrado. Mais y2 menos y1. Menos 1 menos y ao quadrado. Tudo dentro do radical. Agora, nós já vimos, vocês estão aprendendo que algumas equações têm umas técnicas para resolver. Isso vira tipo um algoritmo. Então, eu estou com o radical dos dois lados e dentro do radical tem termos elevado ao quadrado, você vai poder eliminar esse radical elevando ao quadrado em ambos os membros. Então, elevei ao quadrado para tirar essa raiz quadrada. E dessa forma, nós vamos ter... Sobrou só o que está dentro do radical. Menos 1/3, menos 1 ao quadrado, mais 1 menos y ao quadrado, igual 1 menos 1 ao quadrado, mais menos 1 menos y ao quadrado. Agora, eu vou trabalhar com esse cálculo que a gente tem aqui. Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, então o mínimo é 3. Então, vamos lá. 3 dividido por, lembra? Dividir embaixo e multiplicar em cima. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1 dá 1. Eu vou conservar esse sinal que tá aqui, ó. Então, conservei o sinal, certo? Opa. Então, conservei o sinal. Ficou 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. Aqui embaixo do 1 é como se tivesse 1. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes esse 1 que tá aqui em cima, tá? Qual sinal que eu vou usar aqui? Mais ou menos? Menos, porque aqui tem sinal de menos, ó. Menos. Mais. Aqui eu tenho um produto notável. Lembra o produto notável? Vou escrever aqui para vocês, ó. A menos B ao quadrado é igual a... Vamos colocar mais perto aqui da gente, esse produto notável. Então, vai ficar... O produto notável que nós vamos usar aqui
é o a menos b ao quadrado, que vai ser a ao quadrado menos 2ab mais b quadrado. Tem um produto notável para adição, que é o a mais b ao quadrado, que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, certo? Nós vamos usar esse daqui. Então, nós vamos ficar com 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual. No segundo membro, ó, 1 menos 1 vai dar 0. Então, aqui vai ficar 0. Não precisa nem resolver esse parêntese aqui, né? Porque ficou 0. Vai ficar, vamos trabalhar nesse segundo parêntese, ó. Vai ficar 0 mais. Nesse segundo parêntese, observe, gente, que os dois sinais são iguais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar esse sinalzinho em evidência. Quando bota esse sinalzinho em evidência, vai ficar 1 mais y multiplicado pelo sinal que eu coloquei em evidência. Aqui tem uma propriedade para você aplicar. A seguinte propriedade, ó, quando você tem AB elevado a uma potência, isso aqui vai ficar A elevado a N, B elevado a N. Então, você vai ter que esse A que eu estou falando é esse sinal. Esse sinal é menos 1. Então, vamos colocar aqui na linha de baixo. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 0 mais menos 1 elevado ao quadrado e 1 mais y elevado ao quadrado. Esse menos 1 ao quadrado, quando o número negativo está elevado à potência par, que é o 2, o resultado é positivo. Então, esse cálculo todo aqui é 1. Então, 1 vezes 1 mais y ao quadrado vai ficar apenas 1 mais y ao quadrado. Então, esse segundo membro vai ficar apenas 1 mais y ao quadrado, tá? Vamos voltar para o primeiro membro? Então, olha só. Vamos voltar para cá, ó. Menos 1 menos 3 vai ficar menos 4 sobre 3. Mais 1. E esse produto aqui, 2 vezes 1 vezes y, vai ficar 2y, conservei o sinal, mais y ao quadrado. Aqui tem essas igualdades, né, que eu estou trabalhando aqui, certo? Agora, no primeiro membro, você pode fazer essa soma dessa fração, ó. Então, o denominador é 3. 3 dividido por 3, 1 vezes menos 4, menos 4. E aqui tem esse 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar menos 4 mais 3, tá? Menos 2y mais y ao quadrado. Muito bem. Eu vou desenvolver agora essa potência do segundo membro. E eu também vou fazer esse cálculo, terminar esse cálculo aqui, né? Menos 4 mais 3 vai ficar menos 1 sobre 3. Menos 2y mais y ao quadrado. Que é igual. Resolva a potência agora usando o produto notável. O produto notável vai ser o produto notável da adição, que é esse, né? Então, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Agora, vamos colocar tudo que é y no primeiro membro. Então, vai ficar menos 2y mais y ao quadrado. Aqui, ó, eu tenho 2y. Ele vem para o primeiro membro. Como ele é positivo, ele vai negativo, vai mudar de sinal. Esse y ao quadrado vai mudar de sinal também. Ele é positivo, ele vai vir negativo. No segundo membro, você tem esse 1 constante. E agora, você vai passar esse menos 1/3 para o segundo membro. Como ele é negativo, ele vai ficar positivo. Muito bem, pessoal. Agora, note, ó, que menos y com y vai simplificar, vai dar 0. Menos 2y com menos 2y, eu vou somar, vai ficar menos 4y. Que é igual a, no segundo membro, que é igual a 1 mais 1/3. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui no segundo membro. Então, menos 4y é igual, tiro o mínimo. Aqui embaixo do 1 tem 1. 3 dividido por 3, não, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes o número de cima, resultado é 3. Agora, com o próximo número, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Muito bem. Então, resolvendo, terminando, 4y é igual. 3 mais 1, 4, dividido por 3.
Agora, eu pego esse menos 4, tá multiplicando o y, e ele vem para o denominador do segundo membro, porque tem um termo só no segundo membro, hein? Lembrando disso. Vai ficar, então, y é igual a 4, que multiplica, que dividido por menos 4 vezes 3. Menos 4 dividido por 3, espera só um pouquinho. Vou trazer pra cá. Menos 4 dividido por menos 4 vezes 3 dá 12. Ah, e uma coisa que você pode fazer aqui, como tem menos 4 em cima e embaixo, quando tem o número 4, pode simplificar. Então, é dividir por 4, vai sobrar 1 e 1. Então, você vai ficar apenas com 1 dividido por menos 1 vezes 3. E menos 1 vezes 3 é... 1 vezes 3 é 3, então vai ficar... Ficou o menos lá embaixo, o que eu faço? Faço joguinho de sinal. Embaixo é negativo e em cima é positivo. A regrinha de sinais para divisão e multiplicação é a mesma, lembra? Sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Então, a fração é negativa. Ó, quer dizer que o resultado final é esse aqui. Ok? Tudo bem? Antes de passar para a próxima questão, deixa eu explicar algo que eu falei ali atrás sobre isolar o x. Aqui, por exemplo, nós temos 2x é igual a y sobre 2 mais 3. Suponha que você queira isolar o x. O segundo membro tem dois termos. A gente fez uma continha lá atrás que era, por exemplo, 2x é igual a 1/3. Aí eu falei para vocês assim, o 2 está multiplicando o x, ele vai para o segundo membro, vai para o denominador, né? Operação inversa, divisão, que resumindo vai ficar 1 sobre 2 vezes 3. Então, isso aqui vai ficar 1/6. Aí eu pude fazer isso, que era a mesma coisa de x é igual a 1 sobre 2, que multiplica 1/3. Tinha um termo só no segundo membro. Nesse caso aqui, tem dois termos no segundo membro. O que que eu faço? Eu disse lá, não pode. Na verdade, pode, mas eu tenho que tomar o cuidado de abrir um parêntese. Ó, 1/2, abro o parêntese e escrevo o segundo membro todo. Né? Você pode fazer obedecendo às regras. E agora, esse meio, você vem e multiplica dentro do parêntese. Então, ficaria y sobre 4, porque a multiplicação de frações multiplica numerador e denominador, equivalentes, né? Aí, a mesma coisa com 3. 1 vezes 3 sobre 2. Aí, você consegue ainda isolar o x. Então, a matemática, ela consegue dar solução aí para tudo, tá? Mas você tem que usar corretamente as regras, tá bom? A nossa próxima questão fala sobre ponto médio. Vamos ler? Sejam P1, que tem as coordenadas menos meio e menos 1/3, e P2 igual a menos 1 e 0, menos 1 e 1, pontos do R2. Encontre as coordenadas do ponto médio do segmento P1, P2. Nós vimos que existe uma definição para essas coordenadas. Vamos chamar esse ponto de M. Vamos escrever aqui a fórmula, todas as informações, ó, que a gente viu lá na aula. P1, suponha que tenha coordenadas x1 e y1. P2, suponha que tenha coordenadas x2, y2. Nós vimos que existe um ponto, que nós vamos chamar de M, que as coordenadas são x1 mais x2 sobre 2, vírgula, y1 mais y2 sobre 2. Esse ponto, ele está exatamente na metade da distância entre P1 e P2, chamado de ponto médio. Então, aqui está P1, aqui está P2. Esse M, ó, divide o segmento ao meio. Esses comprimentos aqui, P1M e MP2, são iguais, têm o mesmo comprimento. Então, basta a gente aplicar esta definição aqui, que nós vamos encontrar esse ponto. Então, vamos lá. Então, pela definição, vamos chamar M. Você pode colocar, ser criativo, ó, M é XY, onde X é igual x1 mais x2 sobre 2. E aqui eu venho e calculo.
Nossos pontos, né, que eu não escrevi aqui, vamos escrever para ficar melhor? Então, eu vou chegar um pouquinho para cá. Então, olha só, nós temos as informações aí. Ponto P1 é menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, que serão as minhas coordenadas x1, y1, quando eu for substituir na fórmula. E temos também o ponto P2. Vamos dar um espacinho aqui para ele. Ponto P2 tem as coordenadas menos 1 e 1. Ponto P2 tem as coordenadas menos 1 e 1. Então, eu vou chamar de x2, y2. Pronto, agora eu vou calcular n, onde eu tenho aqui a componente x. Eu posso chamar essas coordenadas também de componente. Tem livros que chamam de componente. Então, a coordenada x vai ser x1 mais x2. Então, eu vou somar as coordenadas, as abscissas, e dividir tudo por 2. x1 é uma fração. Então, menos meio, menos 1. Dividido por 2. Eu vou somar aqui no numerador, tirando o mínimo múltiplo comum, que vai dar 2. Então, eu tenho 2 dividido por esse 2 aqui, dá 1. 1 vezes esse menos 1, dá menos 1. Certo? Agora, aqui embaixo do 1 é a mesma coisa de 1, como se tivesse 1, né? Então, 2 dividido por esse 1 dá 2. 2 vezes o numerador vai dar 2. E tem o sinalzinho de menos, você vai conservar o sinalzinho de menos. Sobre 2. Menos 1 menos 2, soma e conserva o sinal. Vai ficar menos 3 sobre 2. Dividido por 2. Que é igual. Agora você tem aqui uma divisão de frações. Esse 2 aqui do denominador é o mesmo que 2 sobre 1. Então, a regrinha da divisão de frações é conservar a primeira fração, que é menos 3 sobre 2, e multiplicar pela inversa da segunda, que é 1 sobre 2. Então, você vai ficar com menos 3 sobre 4. Esta é a coordenada x do ponto médio. Agora, vamos lá para o y. Y é igual a y1 mais y2 dividido por 2, que é igual a, vamos lá, y1 é menos 1/3, mais y2, que é esse número 1. Então, mais 1, certo? Agora, dividido por 2. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum no numerador, que é 3. 3 dividido por esse 3, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, eu vou escrever aqui, menos 1, certo? 3 dividido por 1, que existe aqui embaixo, 3. 3 vezes 1, 3, dividido por 2. Aqui no numerador, sinais diferentes, subtrai e dá o som do maior número. Menos 1 mais 3, 2, sobre 3, dividido tudo por 2. Regrinha da fração, conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda. Vai ficar, então, 2 vezes 1, 2. Pera. 2. E 3 vezes 2, 6. Aqui, gente, dá esse número que você consegue simplificar por 2. Que vai ficar... Eu vou chegar um pouco pra cá, porque eu não quero deixar tudo amontoado aqui, tá? Então, que dividindo por 2 vai ficar 1/3. Tá? Então, o resultado é esse. Agora, deixa eu falar aqui algumas propriedades que você pode usar. Ao invés de fazer essa multiplicação, quando você está com essa expressão, 2/3 vezes 1 sobre 2, e você observa que é possível simplificar numerador e denominador, pode ser da mesma fração ou de frações diferentes, como está aqui. O importante é ter um número em cima e um número embaixo. Você pode simplificar. Então, dividiu por 2, ficou 1 e 1. O resultado vai ficar 1 vezes 1 dividido por 3 vezes 1, que é 1 sobre 3. Você já vai simplificando, diminuindo os números da sua fração. Só para dar o resultado final aqui desse exercício, então, o valor do m, que é o ponto, né, as coordenadas do m, é o x, que é menos 3/4, e y, que é 1/3. Esta é a resposta da questão. Agora, eu quero fazer algumas observações aqui para acrescentar um pouco mais para vocês, ó.
Quando você tá com a expressão... Quando você tava lá com a expressão x é igual x1 mais x2 sobre 2. Tá? Esse sobre 2, você pode escrever isso como sendo 1 sobre 2, que multiplica x1 mais x2. Essas expressões são equivalentes. Então, quando você fizesse a substituição, você ficaria com 1 sobre 2, parêntese, x1, que é menos 1 sobre 2, mais x2, que era o menos 1, né? Olha, você ficaria já com essa expressão nesse formato. Olha como ela é mais interessante que a primeira. Mas só faça isso se você estiver seguro. Aí você vai ficar 1 sobre 2 e vai tirar o mínimo aqui embaixo. Que vai ficar 2, né? Dividido por 2, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 dividido por 1 tem aqui embaixo. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui vai ficar menos 3 vezes esse 1, vai ficar menos 3. E aqui 2 vezes 2 vai ficar 4. Então, são maneiras que você vai vendo, maneiras mais elegantes de você escrever a matemática, que você vai adquirindo com a prática, tá? Então, nada de aplicar coisas que não são garantidas pelas propriedades. Só vai aplicar coisas diferentes que as propriedades garantam, tá? Só quando você já tiver com a experiência para isso. Mas você vai ter a experiência vendo, fazendo, vendo exemplo resolvido, assistindo a videoaula, tá? Então é isso aí.